Sejam bem-vindos à terceira aula do nosso e-book e agora a gente vai falar sobre pintura desse Tibia no celular, tá bom? Usando o aplicativo Ibis Paint. E você pode tanto usar o Ibis Paint no celular ou no tablet, ele não tem uma versão para computador, mas se você também souber utilizar outros softwares de pintura digital, não tem problema também. Você pode usar Medibang Paint, Photoshop, Pentool-Sai, pode usar diversos outros aplicativos de pintura, porque o método que eu vou te ensinar aqui, ele pode ser replicado em outros softwares também, tá? A gente vai pintar esse nosso desenho no Ibis Paint, e aí você pode baixar ele tanto para Android quanto para iOS, tá? Eu tenho aqui agora o Ibis Paint instalado, a versão gratuita dele. É bom lembrar disso, que o Ibis Paint ele é gratuito e você pode baixar ele para utilizar. Você pode também pagar para desbloquear todos os pincéis. Lembrando que também esses pincéis eles podem ser utilizados gratuitamente se você vê os anúncios que o aplicativo mostra para você. Dá para você desbloquear por um tempo, por umas 12 horas, se não me engano. Mas isso vocês vão acompanhar comigo na hora de pintar esse personagem. Lembrando que o download para o e-book, caso você ainda não tenha baixado, ele vai estar aqui na descrição dessa aula, tá? Para você baixar ele inteiramente gratuito e acompanhar passo a passo do que eu vou fazer nessa aula. Então vamos lá, eu já tirei uma foto desse desenho e ele vai estar na minha galeria. Essa foi a foto que eu tirei do desenho e eu vou usar essa foto aqui para começar a pintar, para começar a fazer todo o detalhamento do meu Ibis Paint. Depois que você baixar o Ibis Paint, para fazer a pintura digital nesse aplicativo, você pode usar tanto o seu dedo para fazer todos os detalhes, mas você também pode usar uma caneta dessa, uma caneta touch, que tem essa ponta de borracha para que você possa fazer todos os detalhes, caso você não se sinta à vontade para fazer com o dedo. Para usar o Ibis Paint é muito simples. Vamos lá, abrir o aplicativo. Vamos aqui em minha galeria, não vai ter nada se você baixou esse aplicativo agora, se você nunca utilizou ele. Para a gente criar uma tela e começar a desenhar, vamos clicar aqui nesse maisinho. E agora aqui eu tenho várias opções de tamanho de tela. Aqui ele vai ter uma tela quadrada de 1000 pixels de largura por 1000 pixels de altura. Aqui a gente pode fazer a alteração da largura e da altura do pixel, ou pode clicar aqui e digitar. Eu vou botar aqui 1500 por 1500. Vou fazer aqui uma tela quadrada, tá? No e-book vocês podem ter mais informações sobre ferramentas do Ibis Paint, então baixa o e-book, vai ser interessante vocês acompanharem esse passo a passo pelo e-book. Vou dar aqui um OK, tá? Vou abrir essa tela de 1500 por 1500, ele vai apresentar uma série de tutoriais, caso seja a primeira vez que você esteja baixando o Ibis Paint. Como é que a gente faz para pegar aquela imagem que a gente fez do Tibia e passar para cá? É importante que você já tenha tirado foto, é fundamental isso, que você já tenha tirado uma foto desse desenho e que ele esteja na sua galeria como eu mostrei. A gente vai aqui na aba de camadas, aqui embaixo, clica nela, e aqui a gente vai clicar nessa máquina fotográfica para importar uma fotografia da nossa galeria. E aí ele vai abrir as imagens da minha galeria e eu vou escolher qual imagem eu vou querer abrir. Aqui ele abriu aquela foto e eu tenho que redimensionar aquela minha foto para que ela encaixe aqui na minha tela, tá? Eu posso deixar ela pequenininha, mas eu vou tentar encaixar o máximo aqui, centralizar o máximo para que a gente dê os primeiros passos. Então eu vou dar aqui um OK. E ele vai perguntar se eu quero deixar essa minha foto preto e branco, tá bom? Eu vou aqui apertar em cancelar. Você pode fazer o tratamento dessa foto aqui direto no Ibis Paint para ele extrair as linhas, mas nesse caso eu não quero usar as linhas que eu fiz. As linhas que eu fiz foi apenas para deixar o vídeo anterior, a aula anterior, mais didática. Mas eu vou fazer novas linhas aqui no aplicativo e vocês vão acompanhar, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter o nosso desenho na nossa tela fixado. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou usar o meu pincel para eu fazer uma linha bem mais firme aqui no contorno desse meu Tibia. O que eu vou fazer aqui? Eu vou novamente aqui na área de camadas, eu vou ter minha camada do desenho aqui em cima e uma camada vazia embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar
essa camada e arrastar ela para cima, essa camada vazia. Nessa camada vazia, eu vou inserir a minha line art, ou a linha que eu vou fazer, que eu vou cobrir esse tibi. E aí eu vou utilizar um pincel. Para utilizar um pincel, eu vou clicar aqui nesse ícone, que ele vai abrir todas as opções de ferramentas do Ibis Paint. E aqui eu vou aqui em pincel. Eu vou escolher qual pincel eu vou usar. Percebe que alguns pincéis estão bloqueados. Eles só vão desbloquear caso você veja o anúncio. Mas o pincel que a gente vai usar vai ser essa caneta de tinta dura. E o outro pincel, posteriormente, vai ser o aerógrafo normal. Então a gente vai usar esses dois tipos de pincéis bem simples que tem em qualquer aplicativo de pintura e qualquer programa. Tudo que eu vou te ensinar aqui dá para ser aplicado também em outros programas. Vamos lá, escolher caneta de tinta dura para fazer as linhas do nosso tibi, tá? Selecionei a minha caneta de tinta dura. Olha, ele fala que eu posso usar outros pincéis gratuitamente. Vou selecionar a minha caneta de tinta dura e vamos começar a riscar. Olha, se eu riscar com o dedo, vocês já vão ver que eu vou conseguir fazer as minhas linhas. Se eu clicar com os dois dedos, ele vai desfazer uma opção, ó. Clica com os dois dedos, ele vai desfazer aquelas linhas que eu já tinha feito. Você também pode desfazer e refazer o movimento que você acabou de fazer aqui em cima nesses dois botões, tá bom? Como é que eu faço para fazer a linha? Se eu fizer a linha desse jeito aqui, usando essa imagem do jeito que ela tá, ela vai ficar difícil de eu visualizar. Então o que a gente vai fazer? Vou aqui em camadas, vou selecionar a camada onde está o meu rascunho e aqui embaixo eu tenho uma opção de opacidade, de deixar essa camada mais desbotada. E aí eu posso brincar com esse nivelamento para deixar ela transparente ou então normal. Aqui eu vou tentar deixar ela um pouco transparente para que eu possa ver as linhas de baixo, mas que ainda assim não atrapalhe a linha que eu vou fazer numa camada acima. Então vamos lá, clica aqui, aqui eu tenho a minha camada de rascunho e aqui em cima eu vou criar minha camada de line art, tá? Você pode também renomear essa camada para que você não se perca. Eu vou clicar nesses três botões aqui, renomear a camada, e aqui eu vou chamar de Line Art. Tá bom? Essa camada aqui eu vou renomear e botar ela como rascunho. Beleza, na camada de Line Art eu vou pegar aqui o meu pincel, a minha caneta de tinta dura, e eu vou começar a fazer as linhas, ó, para cobrir o meu desenho. Acontece que eu vou configurar uma outra coisa antes de começar a fazer minhas linhas. Aqui onde tem esse dedinho, vai ser as opções de toque da tela. E ele vai ter uma opção aqui chamada estabilizador. É essa opção que vai deixar o nosso traço bem mais firme, para que, mesmo que você seja iniciante, você não faça o traço todo tremido, tá bom? Você pode utilizar tanto o seu dedo quanto a caneta. É mais fácil fazer com uma caneta dessa. Essa caneta, por exemplo, ela deve ter custado em torno de 10 a 20 reais e eu comprei ela numa papelaria. Você também pode encontrar em alguns supermercados. Existem outros modelos de caneta que eles são um pouquinho mais caros, que são canetas como essa aqui, que tem a ponta achatada. Essas canetas também são muito boas, tá bom? É interessante utilizar elas também se você tiver oportunidade. Se você não tiver nenhuma caneta, não tem problema, você consegue fazer com o dedo, ó. Ó como fica o traço. E agora eu vou fazer e comentar os primeiros traços e depois vocês vão ver de uma maneira acelerada eu cobrindo todo esse desenho, tá? Lembrando que para cobrir você vai utilizar a mesma lógica que eu ensinei na aula passada, onde eu estava cobrindo com a minha caneta nanquim. Você vai fazer traços mais grossos fora do desenho e traços mais finos dentro do desenho. Aqui eu estou usando uma tela de 1500 pixels por 1500 pixels. E para fazer esse traço, eu estou aqui utilizando esse pincel com tamanho 3, ó. Tamanho 3, opacidade 100%. Então vamos lá. Vamos começar a fazer esse detalhamento. Vou fazer um detalhamento externo primeiro. Aqui, ó. E aí, a cada momento que eu for fazendo o detalhamento dessa line art, eu vou criando camadas para que elas me ajudem a apagar o que eu precisar apagar depois sem maiores dificuldades, ó.
Vou fazer aqui esse formato do cabelo do Tibi, ó. Aqui ficou meio... ficou uma linha cruzando a outra. O que você pode fazer? Você vai pegar a borracha, tá? Selecionar aqui a borracha. Ou então, se você tiver com pincel, você pode só apertar aqui nesse botão de switch, que ele vai trocar do pincel para a borracha. Aqui essa borracha, a gente está utilizando uma caneta de feltro macio, mas eu vou mudar para caneta de tinta dura, da mesma forma que está o meu pincel. E aqui eu vou diminuir a espessura dele para 4, para que ele não fique muito grosso, ó. E aí eu vou apagando os excessos. E o trabalho da line art nada mais é do que isso. A gente fazer várias linhas e o que ficar torto ou o que ficar fora do padrão, a gente vai apagando com a nossa borracha, tá? E também, como a gente está fazendo uma tela menor que a do celular, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Então, use bastante o zoom. Você pode utilizar os seus 2 dedos para rotacionar a tela, para dar zoom, mas lembre-se, se você clicar com os 2 dedos, ele vai desfazer o que você fez. Se você clicar com os 3 dedos, ele vai refazer aquele traço que você fez. É uma boa maneira da gente fazer essa gestão do nosso desenho. Então, vamos continuar fazendo aqui essa line art com o dedo, pelo menos nessa primeira etapa, e depois a gente vai passar para a caneta, tá? Com o dedo, eu vou ser sincero com vocês, pode demorar um pouquinho mais se vocês fizerem essa line art com o dedo, mas também é possível, como eu estou mostrando aqui para vocês. Vai exigir um pouco mais de habilidade e de paciência na hora de finalizar esse desenho. Aqui, ó. E todo traço que ficar meio capenga, a gente pode pegar a borracha, ó, aqui, ó. Clica no switch, pega a borracha e vai apagando, ó. É interessante que você faça o desenho no papel, porque como o papel tem uma área maior, ele vai ajudar você a ganhar mais liberdade e ter criatividade para fazer o seu Tibi. Se você tentar desenhar direto no celular, dá para fazer também. Só que você vai ter menos espaço para pensar em como vai ser o teu desenho. Por mais que você tenha o zoom aqui, para mostrar o desenho como um todo, você vai precisar fazer esse trabalho de zoom, de pinça aqui o tempo todo, tá bom? Agora, para agilizar essa line art, eu vou acelerar esse vídeo e vocês vão acompanhar eu fazendo com a caneta. Com a ponta de borracha, caneta touch, tá bom? Vamos lá. Depois que eu fiz a line art dos contornos dessa forma da cabeça, eu vou botar meu pincel aqui no tamanho 1 para fazer os detalhamentos, tá? Então esses detalhes mais sutis eu posso fazer com o meu pincel tamanho 1. Da mesma forma como eu mostrei na primeira aula, tá? Com traço mais sutil, com traço mais suave, a gente vai inserindo alguns detalhes. Se ficar, eu achei que o 1 ficou muito pequeno, então eu vou mudar para 1,5, tá? Para ser a metade da espessura do primeiro traço. Ó. Ficou melhor, ficou um pouquinho mais grosso, não ficou tão fino assim. Então ele não vai destoar tanto. Ó, vou fazer o detalhezinho da orelha. E a partir de agora, vou começar a fazer o detalhamento das mechas de cabelo e terminar a line art da roupinha desse tipo, tá bom? Acompanhe aí o processo acelerado para você entender como vai funcionar essa line art.
Para fazer esse olho de frente, eu vou te ensinar um truque bem legal no Ibis Paint. Vamos aqui em camada, vamos criar aqui no maisinho uma nova camada, tá? Uma camada totalmente em branco. Nessa camada a gente vai fazer o olho do Tibia. E eu vou ensinar para vocês uma técnica, um hackzinho, né? Para você fazer o olho do Tibia de uma maneira mais fácil. Como é que você pode fazer o olho do Tibia de uma maneira mais fácil? A gente vai pegar aqui nessa camada nova, que eu quero que ela esteja separada para que depois eu possa alinhar ela. Eu vou aqui na régua, vou aqui em elipse, tá? Na minha régua de elipse. Eu vou clicar aqui para sair e agora eu vou criar uma elipse do tamanho, na mesma formatação, no mesmo tamanho do olho do Tibia, ó. Vou fazer aqui um traço tamanho 3, deixa eu aumentar o tamanho desse traço aqui, e vou fazer uma elipse para ficar do formato do olho. Agora eu vou pegar essa mesma elipse, vou aumentar ela de tamanho, aumentar ela de grossura, aqui ó, e vou fazer aqui o contorno do olho do Tibia, tá bom? E da mesma forma, eu vou aumentar um pouquinho mais a espessura aqui para fazer o contorno do olho do Tibia. Até aqui e vai até a metade. Vou selecionar de novo a régua e vou apertar o OFF para sair, tá? Aqui agora eu já tenho aquele formato do olho do Tibia mais preciso. Vou diminuir o meu pincel de novo para 1,5, só para eu fechar aqui e continuar detalhando o olho desse meu Tibia, tá? Você pode pegar o seu pincel e começar a preencher toda essa área. E uma coisa que eu esqueci de falar na aula passada é que você pode dar um detalhezinho no olhar do Tibia aqui para simbolizar os cílios. Que os cílios estão maiores ou então que o cílio do olhar desse Tibia é bem marcado. Fica bem interessante fazer essa curvinha aqui dos cílios, tá? Vamos passar de novo para 3 para pintar o resto do formato desse olho. Tá? E agora eu vou pegar de novo a nossa ferramenta de elipse, vou diminuir ela aqui, deixar ela bem menor, porque agora eu vou fazer a elipse do centro, aqui ó, dessa forma. Se você quiser, dá para também fazer um outro formato aqui, ó, mais próximo da borda. Vou apagar aqui a régua, vou deixar ela não visível, dar um off. E eu posso pintar essa parte da pupila do olho do Tibia. Pinto aqui, nas extremidades também. Tá? E agora posso passar aquele traço aqui no meio para pintar todo o resto aqui dessa parte de cima e ficar preto. Com o pincel mais fino, aquele pincel de 1,5, vamos fazer aqui o detalhe da pálpebra. E também com o pincel de tamanho 3, vamos fazer as sobrancelhas. Tá? Agora, esse nosso olho do Tibia, ele vai estar numa camada sozinho. Ó. Se eu apertar aqui no olhinho, para deixar não visível, vocês vão ver que ele vai estar sozinho. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos copiar essa camada, vamos duplicar ela. Como é que a gente duplica? A gente vai aqui nesse maisinho dentro da caixa, clica nele, e ele vai apresentar 3 opções. A gente vai aqui na opção de clonar layer, clona ela, e aqui do lado a gente vai ter a opção de inverter ela, de espelhar para que ela fique ao contrário. Ó, a gente vai espelhar. E acaba que ela já foi para um local muito próximo ao que a gente quer. E é esse hackzinho que a gente vai fazer. Vamos usar a ferramenta
aqui de seleção, ó, transformar. E aqui vamos só arrastar esse olhinho para encaixar ele junto com o outro. E aí ele vai ficar a cópia do outro olho, só que ele vai ficar posicionado no lugar do olhinho que a gente estava fazendo. Para a gente encaixar esse olhinho no resto da line art, a gente vai fazer o seguinte. Vamos primeiro juntar os dois olhos em uma camada só. Como é que faz isso? Clicando aqui para botar embaixo, para unir a camada de cima com a camada de baixo. Depois eu vou ver aqui que essa minha sobrancelha está cortando, ela está ultrapassando aqui o cabelo. Vou pegar a borracha e percebe que por mais que eu apague tudo aqui, ó, somente essa sobrancelha está sendo apagada. Por quê? Porque somente essa camada está selecionada. A camada que está o traço do cabelo, ela não está selecionada. Se ela tivesse, eu poderia apagar. Mas nesse caso, eu não quero isso. Eu só quero apagar essa camada do olho para que ele fique exatamente certinho aqui, junto com o cabelo, ele não fique ultrapassando. Então eu vou apagar aqui, tanto em cima quanto embaixo. E agora que eu tenho tudo feito, eu vou unir as duas camadas. E agora está tudo numa camada só. E aí eu já tenho também uma boa parte desse meu tibi já, da cabeça do meu tibi já pronta. Se eu quiser preencher também de preto aqui essa parte da boca, eu posso também fazer isso com um balde de tinta. Vamos aqui pegar o balde, lata de tinta, que é uma ferramenta de preenchimento. Aqui, o que eu vou falar? Eu vou falar que eu quero preencher somente essa área aqui da line art. Então, eu vou aqui na engrenagem, vou falar que eu quero utilizar somente como referência a camada atual, a lei atual, que é a lei da line art. E aí eu vou clicar aqui e ele vai preencher automaticamente. Eu poderia também fazer isso aqui nos olhos. Vamos pegar novamente o pincel, tamanho 3, e vamos começar a fazer as outras partes dessa minha line art, tá? Você pode, da mesma forma como eu fiz aqui, criar uma nova camada para fazer as mãozinhas, para fazer o cabelo, que é o que eu vou fazer aqui, ou você pode fazer tudo na mesma camada que você começou. Mas eu vou fazer para vocês, até para vocês criarem a familiaridade de criar a line art numa camada separada, e se tiver errado, vocês não perdem toda a line art. Vamos fazer a mãozinha do tibi. Aqui, ó. Vou fazer uns detalhes da mãozinha do tibi. Vamos cobrir a luva. E agora vamos acabar ajeitando aqui ela, tá? Vamos fazer agora o resto da roupa toda. Vamos fazer essa line art no resto da roupa toda, tá bom? Acompanhe aí esse processo mais acelerado para a gente adiantar essa etapa. E depois que eu fiz esses detalhes aqui da mesma forma que eu fiz do contorno, desculpa, da mesma forma que eu fiz na aula passada, a gente vai pegar aqui o pincel de 1,5 para fazer os detalhes, para a gente fazer todos os detalhezinhos dessa roupa. Então, pincel 1,5 e vamos começar a fazer esses detalhes.
Agora que eu fiz a roupinha do Tibia aqui, eu vou criar novamente uma outra camada. Antes de criar, eu tenho que arrumar aqui para ver se essas camadas elas conseguiram se unir, se ela ficou certinho, se todos os limites ficaram bem definidos. E eu vou unir essas duas camadas porque, ao meu ver, está tudo certinho. E agora a gente vai passar para um próximo desafio, que vai ser desenhar, fazer o contorno do cabelo. Tá? Para fazer o contorno do cabelo, eu também vou criar uma camada separada. Eu vou voltar aqui para o meu pincel tamanho 3 e a gente vai começar a fazer todas essas formas do cabelo. Depois que a gente faz essa camada aqui com as mechas do cabelo, a gente vai ter que arrumar agora as áreas que não ficaram bem definidas e bem limitadas. Ó. As pontinhas do cabelo é interessante que vocês façam elas e arrumem os traços. Tá? E vocês perceberam que ficou vários traços passando e ultrapassando várias linhas do desenho. E isso aqui eu fiz propositalmente porque eu fiz numa camada separada e agora, selecionando apenas essa camada, eu posso usar a minha borracha para apagar tudo que ficou passando. E por que eu fiz passando? Para que eu tivesse mais domínio na hora de planejar. Porque se eu fosse me preocupar onde a linha vai acabar, onde a linha vai terminar, talvez o meu traço pudesse sair mais tremido. Então, essa é uma técnica para a gente se despreocupar e depois que tiver feito todas as mechas, tiver feito todas as linhas, a gente vai poder apagar. Depois que a gente definiu aqui o contorno dessas mechas, a gente vai fazer os detalhes com as linhas mais finas. Como também vai estar por trás de tudo, eu sugiro que você crie uma nova camada para agora fazer somente as linhas que são finas. E aí a gente vai ter a mesma facilidade que a gente teve no passo anterior, de fazer essas linhas, mesmo passando um pouquinho, mas não comprometendo o nosso desenho todo. Agora que a gente já tem a line art do desenho finalizada, vamos começar a inserir cores nessa arte, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos aqui selecionar as camadas e vamos criar uma camada entre a camada de rascunho e a camada de line art. Cliquei aqui no maisinho para criar essa camada e agora eu vou renomear ela. Vou aqui em renomear a camada nesses 3 pontinhos e vou adicionar o nome de cor base. Essa cor base vai ser a cor que vai predominar no fundo do meu desenho, tá bom? Geralmente eu utilizo a cor da pele do personagem para fazer essa camada de cor base. E vamos aplicar agora um outro conceito, que é o conceito de cor. E para escolher a cor que a gente vai utilizar, você pode usar como referência o e-book, que lá você vai encontrar as cores da personagem.
Mas para encontrar ela diretamente aqui na roda de cores do Ibis Paint, vamos trazer aqui mais ou menos para o laranja, vamos vir para cá para cima, deixa eu pegar a caneta, e vamos ver aqui uma tonalidade que vai chegar aproximadamente ao que é lá no e-book. Vamos trazer aqui um pouquinho mais para o avermelhado, vamos deixar essa cor um pouquinho mais saturada, acho que assim está ok. E já temos aqui a cor que a gente vai usar, deixa eu ver se eu encontro uma cor, essa aqui mais avermelhada. E o que a gente vai fazer agora? Vou pegar a minha ferramenta de lata de tinta, que é aquele balde de preenchimento, vou aqui nas configurações e a gente vai aplicar aqui a camada de referência com a camada atual. Aqui você pode inserir a tela, o que tem disponível visualmente na tela toda. Se a gente clicar aqui e for nessa nossa camada aqui que não tem nada de cor base, se a gente for utilizar o balde de tinta, olha o que vai acontecer. Ele vai somente selecionar a área que está por fora, tá? E eu não quero isso, eu quero que ele selecione toda a camada. Por que isso acontece? Porque aqui a gente botou a camada de referência como tudo que está aparecendo na tela. Então ele vai levar em consideração as linhas também que estão numa camada diferente. Nesse efeito, para a gente fazer o efeito que eu preciso, a gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar a nossa camada de cor base, só que em vez de botar a tela, a gente vai botar a camada atual. E aí ele não vai levar em consideração a camada de line art, só a camada da cor base. Vou clicar aqui e ele vai selecionar tudo, ele vai preencher toda a tela com essa cor. E agora a gente vai fazer uma limpeza aqui nessas áreas em volta do personagem. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos clicar aqui no nosso ícone de ferramentas. Vamos aqui na varinha mágica e agora vamos aqui nas configurações da varinha mágica. Vamos botar tela, porque eu quero que ele leve em consideração o contorno que eu fiz na line art, só que a expansão eu vou deixar em 1. Já que a espessura do meu pincel foi 3, eu vou deixar aqui numa expansão de seleção de 1 pixel. O que é isso? Quer dizer que quando eu for selecionar, ele não vai selecionar certinho, ele vai expandir a seleção em 1 pixel para dentro do desenho. E aí ele não vai ficar com as falhas que geralmente fica. Então vamos lá, ó. Cliquei aqui com a minha varinha mágica de seleção. E agora, com essa opção aqui ativada de adicionar a seleção, vou clicar nessa outra parte aqui que também vai ficar vazada, tá? Então todo o resto já está selecionado aqui, como vocês podem ver, uma linha tracejada. Vou aqui em camadas e agora eu vou apagar toda aquela minha área que eu selecionei com a varinha mágica. Eu vou selecionar essa opção aqui de limpar camada, limpar layer. Cliquei aqui, ele vai limpar tudo ao redor. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desselecionar essa área, clicando aqui em remover seleção, tá? Agora a gente vai inserir as cores adicionais desse personagem. Vamos clicar aqui na aba de camadas. Agora eu vou criar uma camada entre a cor base e a line art. Essa camada aqui, ela vai ser a camada de cores adicionais, só que por enquanto eu não vou renomear ela, só vou renomear no final. Uma coisa importante que você entenda na hora que você estiver planejando a pintura do seu personagem, você tem que levar em consideração a hierarquia de camadas. Essa camada com a cor base, ela vai ficar abaixo de tudo, e acima dela a gente vai inserir camadas com cores que vão ficar sobrepostas à pele. Por isso que eu gosto de utilizar a cor da pele como cor base, porque tudo que vai ficar em cima eu posso caracterizar como a roupa, como os acessórios e como outro elemento que vai ficar por cima daquela cor. Agora vamos selecionar a cor do cabelo. Clicando aqui na minha aba de cores, vamos selecionar aqui uma cor entre o verde e o azul, mais ou menos aqui um ciano, e vamos deixar essa cor bem mais clara e saturada, tá? Bem mais evidente como o cabelo dela. Agora que eu cheguei nessa cor aqui, eu vou começar a pintar o cabelo. Eu vou usar aqui uma outra ferramenta de preenchimento que não é o balde. Vamos clicar aqui nessa ferramenta especial. Nessa ferramenta especial vamos usar a ferramenta de preenchimento laço. Selecionar ela e agora a gente vai começar a preencher
a preencher o cabelo com essa cor e usando uma ferramenta que ela ajuda a gente a fazer um preenchimento de uma forma mais livre. E aqui eu quero mostrar para vocês um outro conceito, tá? Enquanto eu vou preenchendo aqui o cabelo, eu quero que vocês notem o seguinte: esse meu preenchimento ele não está totalmente certinho, né? Vocês estão vendo que as cores estão vazando aqui comparado às linhas, ao contorno do desenho. Então, o que vai acontecer? Eu poderia pegar a varinha mágica e selecionar tudo aqui que está por fora e começar a limpar da mesma forma como eu limpei a camada de cor base, essa camada aqui de baixo. Só que a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. Vamos usar a ferramenta cortando. Essa ferramenta cortando, ela equivale ao Clip Mask de outros softwares de pintura. E o que essa ferramenta faz? Quando a gente ativa ela acaba transformando a camada que a gente ativou, o efeito, transformando essa camada para que ela fique submetida ou que fique vinculada aos limites da camada de baixo. Por isso que eu tive o trabalho de fazer essa podagem, de fazer esse contorno aqui nessa camada de baixo. Então, eu quero que vocês vejam o que acontece quando a gente clica e ativa na camada o efeito Clip Mask, ou o efeito cortando aqui no Epis Paint. Quando a gente clica, vocês podem perceber que tudo que eu faço agora, toda a minha camada ficou vinculada, ficou limitada aos limites da camada de baixo. Então, ó, se eu for continuar o preenchimento do jeito que eu estava fazendo, agora eu não preciso mais me importar com esses limites, da line art do personagem. Então eu posso vir aqui mais para fora e passar mais para dentro essa ferramenta de seleção, de preenchimento, porque eu não vou ter mais essa preocupação para ficar toda hora fazendo certinho a pintura. Então, já que eu não preciso mais me importar com o contorno do desenho, eu vou agora fazer essas limitações dentro do desenho. Isso aqui eu ainda preciso levar em consideração, porque quando eu for adicionando novas camadas de cores, eu vou adicionar essas camadas de cores por baixo dessa camada azul que está o cabelo. Então, essa camada aqui que eu estou fazendo e estou preenchendo, ela vai ficar soberana lá em cima. E todas as outras cores adicionais que eu for botar para caracterizar esse personagem ficarão abaixo. E essas cores, por ficarem abaixo, elas não vão precisar, elas vão ficar limitadas ao que está disponível, a área que está disponível. Então, me acompanhem aqui para vocês verem como eu vou fazer esse preenchimento. E assim que eu tiver feito o preenchimento do cabelo, eu volto para mais comentários. Depois de preencher o cabelo, eu vou abrir novamente minha aba de camadas e eu vou adicionar uma nova camada aqui no mais. Agora, eu vou
começar a pintar as luvas. E olha o que vai acontecer. Quando eu for pintar as luvas, o branco vai ficar por cima do azul. E o que a gente vai fazer para solucionar isso? A gente vai trazer essa camada para debaixo da camada do azul. E olha o que vai acontecer novamente. Agora, a gente conseguiu consertar o branco para que ele fique limitado à linha e o azul fique em cima, só que bugou meu desenho todo. Meu desenho todo ficou resumido a isso agora. Toda a minha pintura que eu tinha feito ficou resumida a isso. Por quê? Porque essa camada aqui, ela não está com o efeito de Clip Mask ativado. Se eu ativar ela, ela também vai ativar o Clip Mask e ela vai ficar também vinculada à camada de cor base, a camada que está lá embaixo. Então, agora eu tenho uma noção muito melhor porque o meu desenho está mais limpo. Então, vamos começar a... Vamos rever esse exemplo que eu dei. Se eu trouxer com o Clip Mask ativado essa camada para cima, o branco vai ficar por cima do azul. E como eu não detalhei o branco, nem fiz os contornos bem feitos, ele vai ficar todo zoado assim. Quando eu trago o branco para baixo, ele fica já limitado ao corte da camada do azul, do cabelo. Pelo fato de eu ter já tratado essa camada na etapa anterior, a gente vai ter muito mais facilidade para fazer essa correção e para fazer essa limpeza no desenho. Então, com a camada do branco selecionada, eu vou começar a pintar tudo que é branco aqui na minha imagem. Nesse caso, eu vou pintar as luvas e a capa dela. Aqui, ó. E aí eu não preciso me importar com esse contorno em que faz fronteira direta com o azul, porque o azul já está bem cortadinho, já está bem, bem preenchido, do jeito que eu estou preenchendo o branco aqui por dentro. Então, tem horas que eu uso essa brincadeira com a hierarquia de camadas para que ela me ajude depois a não ter que refazer o mesmo trabalho duas vezes. Aqui eu já não preciso me importar com todas as fronteiras, todos os contornos, então já fica bem mais fácil, bem mais simples para eu fazer o preenchimento da luva e dessas outras formas aqui, tá? E aí, quando acontece isso aqui, como a gente acaba esbarrando, você pode usar essa mesma ferramenta de preencher. Se você clicar aqui no botão de switch, ele vai abrir uma ferramenta muito semelhante, só que agora ela apaga as coisas, ela não preenche, tá? Então vamos continuar fazendo aqui esses detalhes na roupa do time. Vamos lá, voltando aqui para a ferramenta de preencher, agora eu vou mostrar para vocês um segundo conceito que vai ajudar também a fazer esse preenchimento. Agora eu tenho aqui somente as luvas e capinha dela pintadas de branco. Eu vou selecionar essa camada que elas estão pintadas de branco, que é essa aqui, e eu vou começar a fazer um detalhe mais ou menos dourado nessas luvas. Eu vou pintar esses detalhes com esse amarelo mais queimado. E olha o que vai acontecer quando eu pintar. Toda vez que eu pintar, vai acontecer isso aqui. Eu vou ter que redefinir, eu vou ter que novamente ficar preso a esses contornos aqui. Então, para diminuir um pouco essa prisão a esses contornos, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essa camada e vamos aplicar um outro efeito nela, que é o Alpha Lock. Quando a gente aplica esse efeito de Alpha Lock, diferente do Clip Mask, o Alpha Lock só deixa você desenhar na área da sua camada atual. E a nossa camada atual é aquela onde está pintada de branco as luvas e a capinha dela. O Clip Mask, ele te deixa vinculado à camada de baixo. O Alpha Lock é na mesma camada que você está trabalhando. Então deixa eu desfazer aqui, porque agora eu vou fazer o contorno dessas pecinhas aqui com o Alpha Lock ativado. E ele vai ficar vinculado somente à área que eu estou desenhando.
Ó, aqui, ó, se você prestar bastante atenção, aqui eu acabei errando, né? Acabei passando aqui. Se eu for tentar apagar, ele vai apagar. Se eu for tentar apagar, ele vai apagar tudo. Por quê? Porque eu estou fazendo duas cores numa mesma camada. Então eu não tenho que apagar essa camada. Eu tenho que voltar para o branco e fazer o retoque por cima, tá? Sem apagar. Nesse caso a gente vai fazer o retoque por cima. Se você não tiver a cor salva, você vai fazer o seguinte, aqui no conta-gotas, e selecionar a cor que você quer utilizar para você continuar trabalhando, caso você não tenha salvo essas cores na sua paleta, tá? Você pode salvar algumas cores aqui. Para salvar a cor, você pressiona aqui um desses quadradinhos da sua paleta e clica em entrada. E ele vai salvar a cor que você estava fazendo. Clicando nesse botão de volta aqui para a nossa roda de cores. Vamos lá, existe uma outra maneira da gente preencher isso sem ser com essa ferramenta de preenchimento laço, com a ferramenta de balde de tinta. Anteriormente a gente usou ela usando a camada de referência como a camada atual. Nesse caso, eu quero que ele registre todas as linhas que estão no desenho na tela. Então eu vou selecionar a tela e eu posso começar a preencher essas áreas que precisam ser preenchidas dos detalhezinhos que eu estava fazendo aqui. Tá? Você pode preencher dessas duas formas. Para agilizar esse nosso preenchimento, eu vou utilizar aqui, nessa nossa camada, eu vou até destravar aqui essa camada de Alpha Lock, porque eu vou começar a pintar em outras áreas do desenho também. Tá? Eu vou criar uma nova camada aqui, e aí o que eu vou fazer? Vou pegar o cinto dela, vou pegar aqui um marrom mais escuro, aqui, tá bom. E eu vou usar agora essa ferramenta de preenchimento para preencher tudo isso de uma forma mais rápida. Ó. E aí, é bem mais rápido, é bem mais simples, mas todas as formas têm que estar fechadinhas. Se existir alguma forma que não está fechado o suficiente, o desenho e a tinta vazar, todo o nosso desenho vai ficar com a mesma cor. Por exemplo, se eu tentar fazer esse preenchimento aqui no rosto, vai vazar aqui para dentro do olho e da boca, porque eles não tem nenhuma linha fechando eles. Para fazer essa parte do rosto, eu vou usar aquela ferramenta de preenchimento e laço. Mas como essa parte da roupa está bem definida, vamos começar a fazer esse preenchimento sem problema nenhum. Ó, vai ser bem mais fácil de preencher essas cores que estão com a line art bem definida. Por isso que é interessante você ter paciência na hora de fazer a sua line art, porque ela vai ajudar bastante na hora de implementar todos esses detalhezinhos. Vamos lá. Outra coisa que a gente vai preencher aqui nessa camada de baixo vai ser esse pingente aqui, que eu vou deixar ele mais um amarelo que lembra um pouquinho o dourado, tá? Um amarelo mais queimado, mais voltado para o laranja, e eu vou pegar aqui um verde para fazer a cor de alguma pedra preciosa aqui, depois a gente pode fazer um efeito de luz e sombra, tá? Já a roupinha dela, ela tem uma capa, esse jaleco dela, ele é roxo, conforme a referência que eu passei para vocês no e-book, mas vocês podem também pintar esse personagem com as cores que você quiser, tá? Vamos lá, vamos preencher aqui de um lado e de outro. Ó. Como não tinha essa parte bem fechadinha, ele acabou entrando tinta nessa área, mas não tem problema, que depois a gente vai pegar a nossa ferramenta de preenchimento laço para acertar tudinho. Ó, vou preenchendo de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil. Para fazer a bermuda dela, a calça dela, vamos pegar um cinza aqui, mais voltado para o preto, quase aqui, chegando no preto. Vamos fazer a calça dela um pouquinho mais escura. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou desfazer e fazer o movimento novamente. Agora, numa camada acima, isso é opcional, tá? Você pode fazer tudo isso numa mesma camada ou ficar brincando com a hierarquia de camadas, é totalmente opcional. Mas numa camada acima, também com efeito de corte, eu vou começar a fazer o detalhe
dessa roupa roxa. Eu vou selecionar aqui o conta-gotas, que eu quero selecionar esse roxo, e eu quero selecionar um amarelo aqui, mais ou menos aqui, vou deixar ele bem mais claro, bem mais levinho, e eu vou pegar agora a nossa ferramenta especial, que é o preenchimento, que é a ferramenta de preenchimento laço, e o que a gente vai fazer? A gente vai preencher aqui toda essa área aqui desse detalhezinho da divisória da roupa dela. Agora que a gente finalizou essa adição aqui de cores adicionais, eu posso botar essas cores todas posso botar todas essas cores aqui numa camada só, tá? Então aqui eu acabei usando essa ferramenta aqui de unir, que ela une as camadas que estão acima e elas ficam juntas com as camadas que estão abaixo, tá? Só que aqui eu não vou, nesse momento, eu não vou unificar essa camada aqui do cabelo com a camada de baixo, tá? Eu não vou unir elas duas, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou unificar essa minha camada do cabelo agora, porque depois eu vou usar ela para ajudar a gente a fazer um tipo de sombreamento aqui no time. Mas antes de fazer isso, vamos selecionar uma camada aqui em cima dessa camada que são as cores da roupa do time. E eu vou fazer o seguinte, vou começar a botar cor nisso aqui, só que aqui eu vou usar a minha ferramenta de preenchimento laço. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui um vermelho mais escuro, só que um pouco mais voltado para o laranja, para fazer a língua dela, tá? A gente vai usar vou deixar ele mais vivo e mais avermelhado. Pronto, ficou melhor. Esse vermelho mais forte ficou melhor para fazer a língua dela. Para dar também um pouquinho de contraste, porque a pele dela tem uma tonalidade bem avermelhada. Para fazer o olho, primeiro vamos fazer aquele branquinho do olho, né? O desenho do olho. Vamos pegar aqui a nossa cor branca e vamos fazer o formato que a gente quer no olhinho desse tigre. Vamos repetir aqui esse passo do outro lado, para a gente definir o olhar desse tigre. E agora eu posso definir aqui, na mesma camada, não tem problema, fazer uma cor para o olho dela, um rosa mais forte. E aqui na sobrancelha, vamos pintar de preto. Só que aqui eu vou pegar meu balde de tinta, deixar aqui a referência como tela, tirar um pouquinho dessa expansão para 1 e fazer o preenchimento aqui. Deixa eu botar de novo para 1,5 e vamos fazer o preenchimento, ó. Fazer o preenchimento, você viu que ele não conseguiu preencher tudo, a gente pega aquela nossa ferramenta de preenchimento laço para corrigir aquilo que não foi preenchido. Tá? E assim a gente tem aqui o nosso tibe, né? A gente tem aqui o nosso tibe todo preenchido com todas as cores para a gente ir para o próximo passo e começar a fazer o sombreamento. Nesse sombreamento, nesses próximos efeitos que a gente vai fazer aqui, eu vou deixar essas 3 camadas separadas, do cabelo, do rosto e das roupas. Eu vou até botar aqui, renomear elas como cores roupa. Aqui eu vou botar e renomear como cores rosto. E aqui como cores cabelo. Agora você vai ter a referência aqui do nome das camadas, tá? Vamos fazer o seguinte agora. Para fazer esse nosso efeito de sombreamento, a gente vai fazer o seguinte. Vamos selecionar aqui na nossa roda de cores uma cor que não é tão viva e também não é tão escura.
ela é uma cor que fica meio apagada, mais voltada para o cinza, aqui mais próximo dessa área em que tudo vira cinza. Então eu vou ter essa cor aqui mais ou menos, tá? Mais acinzentada, mais voltada aqui para esse vermelho, e a gente vai fazer a sombra com essa cor. E aí eu quero apresentar para vocês um conceito bem legal de efeito de camadas, tá bom? Imagina o seguinte, eu vou pegar essa minha ferramenta de preencher e vou fazer aqui um preenchimento com essa cor. Você pode ver que ele está abaixo da line art, a line art ainda se sobressai. Eu botei essa cor aqui na frente porque eu quero mostrar para vocês que as camadas elas têm efeitos, elas têm configurações. E aqui na configuração e efeito dessa camada, ela está como normal. Então a cor vai aparecer normal. Só que para fazer as sombras, a gente vai usar um efeito dela, que é o efeito multiplicar. E olha o que acontece quando a gente ativa esse efeito multiplicar. Todas as cores que ficam abaixo, elas ficam mais escuras na tonalidade da cor que está acima, que é aquele vermelho meio acinzentado que a gente fez, né? Então, olha como é que fica. Fica bem interessante para a gente fazer essas cores. Então eu vou pegar essa cor aqui, que eu vou usar ela bastante, vou aqui na minha paleta de cores e eu vou apertar aqui para salvar essa cor, entrada. E ela vai ficar salva aqui. Como eu vou usar ela várias vezes, na verdade eu vou usar essa tela aqui porque eu vou usar ela várias vezes, é bom e interessante você deixar essas cores salvas. Sempre que você vai criar um personagem e você precisa ter essa definição bem organizada de quais cores você vai usar em cada desenho, se você já tiver se você já tiver essas cores pré-definidas antes, fica muito mais fácil, muito mais ágil para fazer o seu time. Nesse caso, a gente vai usar essa cor bastante para fazer sombras. E essa cor também poderia ser de outras tonalidades, ela poderia ser roxa, ela poderia ser azul, verde, amarela. Tem várias outras tonalidades de sombra também que você pode ir testando. Mas agora a gente vai usar essa aqui que a gente já escolheu, tá bom? Vou apagar aqui essa camada que está em multiplicar, vou deletar ela. Vocês já entenderam o que acontece quando a gente aperta em multiplicar, a cor que está embaixo escurece na tonalidade da cor que está em cima, tá? É como se elas se realmente multiplicassem os valores dela. Vamos lá. Para a gente fazer esse primeiro efeito da sombra, eu quero que esse efeito me dê a impressão de que o cabelo do meu tibi, cabelo daqui de cima, ele está à frente do rosto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui entre essas duas camadas, eu vou adicionar uma nova camada com efeito de corte para todas ficarem vinculadas à camada de baixo. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui um outro pincel, tá? Vamos adicionar aqui um outro pincel, que a gente está usando o pincel de tinta dura. Agora a gente vai usar o aerógrafo normal, tá bom? Esse aerógrafo normal vai deixar tudo meio esfumaçado, e é exatamente isso que eu quero. Eu vou definir aqui o tamanho desse meu pincel, e lembre de que essa sua sombra ela tem que estar bem posicionada. Então eu vou botar aqui, renomear ela como sombra 1, tá? Com sombra 1. Essa sombra 1, essa camada tem que estar posicionada abaixo da camada de tinta do cabelo, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a pintar aqui embaixo essa camada com essa nova cor que eu descobri aqui, né? Essa nova cor que eu peguei aqui, que é esse vermelho meio acinzentado. Como vocês podem ver, ele já pintou, ó, ficou tudo meio esfumaçado aqui com essa minha pincelada. Agora, eu vou aqui nessa minha camada de sombra, vou mudar o efeito dela de normal para multiplicar, e vocês vão ver que ela vai escurecer toda a área aqui de cima da testa do tibi, para que dê a impressão que o cabelo está acima e ele está fazendo sombra no rostinho dele. Só que a gente não quer que isso fique muito marcado. A gente vai fazer o seguinte, vai aqui embaixo, a gente tem os níveis de opacidade. A gente vai botar aqui mais ou menos no meio, aqui em 50%, e você vai ver que ficou bem mais leve, ficou bem mais suave essa sombra aqui. A gente quer apenas dar essa sugestão, apenas dar essa impressão desse sombreamento. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou apresentar para vocês uma nova forma de você selecionar uma área no Ibis Paint. Você vai fazer o seguinte, você vem aqui, cria uma camada aqui também entre essas camadas que a gente estava fazendo, a gente vai renomear ela como sombra 2.
sombra 2. Nessa camada de sombra 2, eu também já vou deixar ela no efeito multiplicar, que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na camada de cima. Só que a gente vai posicionar essa camada em cima da camada de cabelo, porque agora o que a gente vai inserir vai ser um sombreamento no cabelo, tá? Só que no cabelo da parte de trás. Inclusive, você também teria a possibilidade de, em vez de fazer todo o preenchimento de cores do cabelo numa camada só, você poderia dividir ela em 2 camadas. Mas eu acabei fazendo tudo isso numa camada só e não tem problema nenhum. Eu vou te ensinar uma técnica que vai ser muito importante para você selecionar áreas definidas aqui no Ibis Paint. O que a gente vai fazer? Você vai selecionar aqui a sua camada onde está o cabelo, tá? Eu vou selecionar aqui essa camada onde está o cabelo e eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos. Aqui eu vou apertar em selecionar a opacidade. Ele vai fazer o seguinte, ele vai automaticamente selecionar somente onde está delimitada aquela camada. Ou seja, toda aquela minha camada, deixa eu tirar aqui o efeito de corte, ó, ela está delimitada aqui, essa camada azul. Então, quando eu aplicar esse selecionar a opacidade, olha o que vai acontecer, ele vai selecionar somente o espaço exato onde está pintada aquela camada. Então, eu selecionei essa camada porque eu quero somente selecionar a área do cabelo. E como a área do cabelo estava sendo pintada de azul, era muito mais fácil para mim selecionar a partir daquela opção. É uma boa dica para você acelerar também as suas produções e acelerar a pintura dos seus chibis. Vamos lá. Vamos selecionar aqui o aerógrafo. Vamos selecionar o aerógrafo novamente, tá? E agora a gente vai fazer uma sombra atrás do corpinho do tibi, ó. Dessa forma aqui. Mas eu acho que eu estou selecionando a camada errada. Deixa eu só confirmar aqui. Estou selecionando a camada errada. Eu tenho que selecionar, eu tenho que fazer tudo isso nessa camada de multiplicar aqui. E aí eu vou já deixar em 50%, porque eu sei que fica muito forte essa cor em 100%, então eu vou deixar aqui em 50%, e eu vou passando aqui esse meu aerógrafo atrás do corpinho do tibi. Aqui, ó. Bem atrás do corpinho do tibi. E ó, o que vai acontecer? Ele vai escurecer toda aquela parte lá de trás, ó. Ele vai escurecer toda aquela parte de trás. Só que eu não quero que essa sombra fique em cima da parte de cima do cabelo, né? Que é a parte lateral e a parte superior. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui em seleção e vou pedir para desselecionar aqui. Eu não quero mais que esteja selecionada essas áreas. Vou aqui nessa minha camada de sombra 2, vou pegar a minha borracha especial e eu vou fazer os cortes aqui, ó, para que dê a impressão de que essa parte aqui, ela tá por cima do resto do cabelo. E vocês vão ver que vai ter uma parte do cabelo que vai ficar mais escura que outra e vai dar essa noção de que uma está sobrepondo a outra. Tá? Fizemos de um lado, olha como limpou bem o cabelo, como limpou bem, né, essa imagem. E vamos fazer desse outro lado aqui. Desse outro ladinho. No e-book eu faço essa etapa, eu sugiro que você faça essa etapa fazendo fazendo um processo diferente. No caso do e-book, ele vai te ensinar a fazer essas sombras que eu estou te ensinando aqui, fazendo essa pincelada do airbrush e depois apagando o excesso em cima do topetinho dela e nessas partes laterais aqui também. Então, ó, a gente já tem essas duas camadas aqui com efeito multiplicar, uma em cima do rosto e a outra por trás do corpo do tibi, e agora a gente vai inserir uma segunda camada de sombra, tá? Acima de tudo aqui também. Vamos fazer mais uma camada acima de tudo, aplicar o efeito de corte. Vamos fazer a mesma tonalidade de sombra, então já que é sombra, vamos usar o multiplicar com opacidade de 50%.
Agora a gente já está com a nossa cor aqui selecionada, e o que a gente vai fazer? Eu vou começar a delimitar sombras em locais que estejam sendo sobrepostos por outros elementos do rosto do Tibia ou do corpo dele. Então, tem alguns locais que eu sempre faço sombra, tá? E aí vocês também podem já anotar esses locais, para que na hora que vocês estiverem fazendo um Tibia sozinho, sem a ajuda desse vídeo, vocês já saberem onde fazer essas sombras. A primeira sombrinha que eu gosto de fazer é no nariz, tá? Você pode também fazer uma aqui, do ladinho da covinha da bochecha, perto da boca. Você também pode fazer sombra aqui, perto da pálpebra, tanto de um lado quanto de outro. Você pode fazer sombra dentro do olho, embaixo das pálpebras. Outro lugar que você vai fazer sombra vai ser aqui, ó, nessa área. Toda essa área aqui que está embaixo. Eu vou fazer um preenchimento com um balde de tinta aqui nessa área, para eu não precisar ficar recortando ela toda hora, ó. Vamos ver se ele está aqui com tela, tá? Ele está ativada a tela. E aí eu vou preencher aqui, ó, nessas áreas onde eu sei que elas já estão fechadinhas, então tudo aqui vai ser preenchido. Vou encontrar outras áreas dessas aqui, essa parte de trás da capa dela, posso preencher com balde de tinta, sem problema nenhum. O pescocinho aqui também eu posso preencher com balde de tinta. E essa parte de trás aqui. Todo o resto eu vou preencher com a minha ferramenta de laço, minha ferramenta de preenchimento livre. Então vamos lá. Essa mecha ela está passando na frente do rosto e na frente dessa etapa do cabelo. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai seguir o formato dela. E para seguir o formato, e se eu errar aqui, não tem problema, eu posso pegar aquela minha borracha para fazer essa podagem aqui nas sombras. Aqui debaixo, desse outro lado aqui também, debaixo de tanto cabelo, a gente pode fazer uma sombra projetada aqui. O cabelo faz sombra no rosto aqui. Dentro das orelhas também é um local que eu sempre faço sombras. Então, aí debaixo da franja do cabelo, dentro das orelhas, sempre gosto de fazer sombras. No pescoço a gente já fez, agora a gente vai ver dentro da roupa, dentro dos elementos da roupa, o que está sobreposto ao quê? Ao quê? Então, vamos usar essa ideia de sobreposição para definir o que está embaixo e o que está em cima. Aqui nesse caso, essa capinha dela está em cima. Vou até aumentar um pouquinho mais a opacidade dessa sombra para uns 75%. Ó, ficou mais evidente. E aí, ó, não vai ter sombra em cima da capinha, tá? Só vai ter sombra embaixo, porque a capinha está na frente de tudo. Vamos fazer aqui do outro lado. Debaixo da capa. E vamos fazer uma sombra aqui nessa joia. Mas vai ser uma sombra diferente, tá? Tanto aqui a gente não vai encostar essa sombra A gente não vai encostar essas sombras na line art dessa joia. Então, ó, a gente vai fazer sombra aqui também entre o braço e a axila. Vamos fazer sombra aqui também do outro lado, do braço e da axila. Aqui nessa covinha, nessa dobradura da roupa. Podemos também fazer aqui perto da mão. Passar aqui essa sombra também no cabelo. Agora a gente vai botar sombra aqui nessa área atrás da cabeça. Tá? Toda essa área aqui atrás da cabeça vai receber uma faixa de sombra. Vamos aumentar aqui o estabilizador para deixar o traço mais firme. Ó, ele fica bem mais firme com o estabilizador. E aqui eu vou começar a escurecer alguns espaços entre
as mechas de cabelo, para simbolizar que uma mecha está sobrepondo a outra e a gente vai ter um outro conceito aqui, uma outra noção de profundidade e volume. A gente pode adicionar essas sobreposições, essas sombras que ajudam a dar expressão de sobreposição em todas essas mechas, ou na maioria delas. Ó, vamos dar uma sombrinha aqui, debaixo da orelha. E aqui, também abaixo dessa área do cabelo aqui. Vamos lá, vamos continuar escurecendo aqui essa parte que está atrás de tudo. Escurecer essa área ajuda a dar contraste e destaque nas áreas que estão à frente. E bom, gente, aqui a gente finaliza essa primeira etapa de sombreamento, tá? São áreas que normalmente eu faço na maioria dos chibis, quase todos os chibis, na verdade, eu faço o sombreamento nessas áreas que acabam sobrepondo outras. E pra gente continuar, faltou uma área aqui, que é a área debaixo do vestido, tá? Aqui, ó. E aí, só apagar o que ficou excedido, tá? Então, bem, a gente fez aqui 3 camadas de sombreamento, cada uma foi fazendo alterações significativas no desenho, cada uma vai representando um conceito de sobreposição. Primeiro a gente fez, voltando aqui, a gente fez a camada de sombra do que fazia o cabelo ou a franja dela ficar sobreposta ao rosto. Depois a gente inseriu sombra atrás do corpinho dela, sombra no cabelo que fica atrás do corpinho dela. E por último a gente fez sombras em locais específicos que sobrepõem outros elementos do corpinho do tigre, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai usar um outro artifício com uma camada em multiplicar. Só que essa camada não vai ficar acima, ela vai ficar abaixo. Na verdade, ela vai ficar abaixo de todas, somente não da camada de cor base. Então você vai criar uma camada em cima da camada de cor base e vai aplicar o efeito de corte. Perfeito? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar ela, botar em multiplicar, vamos selecionar novamente o airbrush, porque agora a gente vai fazer as canduras do tigre. Vamos pegar um vermelho e vamos trazer ele um pouquinho mais para o meio aqui, para ele ficar mais escuro, um pouquinho, tá? Desse jeito. E aí o que a gente vai fazer? Como a camada de baixo ela fica embaixo de tudo mesmo, de todos os outros elementos de cores adicionais que a gente botou aqui, não tem problema de eu pegar o meu airbrush, vou tirar aqui um pouquinho do tamanho dele, e fazer aqui alguns círculos para que eu tenha um efeito parecido com esse, para a bochechinha do meu tigre ficar bem rosadinho, tá? Ficar bem vermelhinho. Só que nessa cor vai ficar muito forte. O que a gente vai fazer? Você vai mudar a opacidade e vai clareando ele até encontrar uma tonalidade que fique bom, que fique do seu agrado, tá? Não tem uma tonalidade ideal, então você pode ter a liberdade para encontrar algo que fique do seu agrado. Eu cheguei aqui nos 50% e eu gostei da tonalidade, do tom que ficou a bochechinha dele, deu um efeito bem legal no tigre. E a partir de agora a gente vai trabalhar com luzes. Chegando mais próximos do final, a gente vai adicionar os últimos passos, né? A gente vai adicionar as últimas camadas de efeitos. Agora que a gente já fez essas camadas de sombra, nós vamos utilizar agora um outro efeito de camada. Vamos criar, para fazer as luzes, vamos criar uma nova camada aqui, aplicar o efeito de corte, né? Cortando. E a gente vai pegar uma cor
diferente da camada de sombra que a gente usava uma cor mais acinzentada, a gente vai trazer agora a nossa cor um pouquinho mais para cá. Essa cor, ela vai ter que ser uma cor mais esbranquiçada, só que uma cor bem clara também, uma cor bem vívida. Então, eu vou utilizar aqui, assim como tem no e-book, uma cor mais amarelada, tá? Essa cor aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um outro efeito para aplicar esse efeito de luz. Vai ser o efeito de tela ou screen. E esse efeito de tela ou screen, ele vai dar uma tonalidade mais clara para a cor que está embaixo. Se o multiplicar dava uma tonalidade mais escura para a cor que está embaixo, o efeito de tela ele vai clarear a camada que está embaixo. Então, só para a gente fazer o mesmo exemplo que a gente fez do efeito multiplicar, eu vou botar aqui, desculpa, eu vou preencher aqui uma área com essa cor, ó. E agora eu vou apresentar para vocês o efeito tela. E olha como é que fica. Tudo embaixo dela fica numa tonalidade mais amarelada e bem mais clara, tá? Então a gente vai usar esse efeito aqui. Vamos limpar a nossa camada. Vamos deixar o efeito tela ativado, agora que vocês sabem como funciona. E vamos fazer alguns preenchimentos nas áreas onde vai incidir mais o efeito de luz, tá bom? Eu gosto de botar esse efeito de luz, geralmente aqui nessa pontinha dos olhos. Ó, aqui nos olhos. Gosto também de botar, se tiver nariz, eu gosto de botar esse efeito de luz um pouquinho também no narizinho do Tibi. Fica bem legal também. Outro lugar onde é interessante botar esse efeito de luz é no lábio inferior do Tibi. Bem sutil mesmo, uma coisa bem simples e bem sutil, bem delicada, tá? Vamos também botar brilho nessa joiazinha que tem aqui, ó. Fazer uma bolinha aqui e essa área de cima a gente bota esse efeito para deixar ele mais claro, tá? Eu costumo botar esse efeito de brilho nas áreas onde a superfície é bem lisa, como a pele, como algumas joias, e também gosto também de inserir esses detalhes no cabelo para dar um efeito de luz, de reflexo de luz do cabelo. Vamos lá, também gosto de botar aqui uma bolinha bem pequenininha, bem suave na bochechinha do Tibi, tá? Gosto de fazer também isso na bochechinha do Tibi. E para fazer esse efeito aqui no cabelo dela, a gente vai fazer um formato bem sutil, bem suave, que vai ser isso aqui, ó. Como se fosse também algumas curvas. A gente vai fazendo algumas curvas aqui. Então eu vou aplicar esse efeito aqui, vou aplicar também um efeito semelhante aqui nesse topete de cima. E aí vou acertar aqui onde ele vai, até onde ele vai. Vou fazer também nessas mechas aqui, ó, nas mechas laterais, e apagar nessa área que ela foge desse limite. Vou fazer também desse outro lado, tá? Apago aqui os excessos e vou fazer aqui na pontinha dessas mechas que estão mais nos extremos. Tá? Faço mais nessas pontinhas aqui. E aqui a gente tem os brilhos aplicados geralmente nas áreas que eu sempre faço, no cabelo, nos olhos, na pontinha do nariz, nas bochechas e no lábio do Tibizinho. E agora eu vou aplicar esse mesmo efeito de
luz na área da roupa. Geralmente eu não faço isso, mas como a roupa é escura, a gente também, isso aqui é opcional, você também pode utilizar essas áreas aqui que fazem limites da roupa, fazem os contornos da roupa, para dar apenas um toque e um contraste, para mostrar onde termina e onde começa cada parte da roupinha do Tibi, já que toda essa parte aqui fica mais escura. Então isso aqui é totalmente opcional, você pode brincar também de botar um pouquinho só de luz nessas áreas para destacar uma cor da outra. Se tudo ficar meio, se as coisas ficarem aqui meio escuras, você pode usar esse efeitozinho para mostrar até onde vai os limites dessa roupa. Posso fazer aqui na saia também. Bem sutil. A gente não vai abusar muito, porque senão fica muito estranho. Bem sutil, ó. Aqui também, nessa área que está muito escura, se você quiser deixar essa área mais destacada aqui, esses contornos mais destacados, a gente pode fazer isso também. Só que, assim como a gente fez na camada de multiplicar, a gente não vai deixar isso aqui com opacidade 100%. Vamos diminuir aqui para vocês verem como é que fica. Eu sempre gosto de ir alterando essa opacidade para que a gente possa vendo que tipo de efeito dá para a gente fazer com a camada mais transparente. E olha como ficou. Ficou bem mais suave, tá? E como último toque desse Tibi, o que a gente vai fazer? Aqui na camada de cima da line art, então aqui ó, eu vou renomear como sombra 3. Aqui eu vou renomear como luzes. E em cima da camada de line art, você vai clicar aqui no maisinho, deixa normal aqui mesmo, não mexe em nada. Você vai fazer o seguinte, vai selecionar a cor branca, vai pegar a sua ferramenta de preenchimento laço e a gente vai fazer o seguinte. Vamos ir aqui para os olhos, dar o detalhe final, né? Aquilo que dá brilho, que dá vida ao Tibi, que é o brilho dos olhos. Ó, faz uma elipse assim, você pode fazer aqui também. E o que você fizer de um lado, você faz do outro também, tá? O que você fizer de um lado, você faz do outro também. E caso você queira assinar, eu tenho aqui uma técnica bem legal para você assinar, não precisa ficar passando muita coisa na frente do teu desenho, você vai fazer uma assinatura bem simples, caso você queira, né? Caso você goste da minha ideia. Eu costumo fazer as minhas assinaturas assim, ó. Crio uma camada na frente de todas, boto aqui de normal para sobrepor, vou pegar uma cor preta, a cor mais escura que tem, vou pegar novamente meu pincel, minha caneta aqui, que eu fiz da minha line art, e vou fazer a minha assinatura. Eu gosto de assinar as iniciais do meu nome, B e o D, tá? E aí, o que a gente faz? Diminui aqui a opacidade. E vai ficar numa tonalidade, com a camada em sobrepor, vai ficar com uma tonalidade mais escura, mas ainda com a tonalidade da cor da camada de baixo. E aí você tem uma assinatura que fica no meio do teu desenho, mas que acaba se camuflando. E agora que você finalizou essa aula, e se você não desenhou comigo, junto comigo, eu quero que você comece a aplicar tudo que eu mostrei nessas 3 aulas em prática. Eu quero que você comece a fazer os seus treinos, quero que você comece a fazer as suas práticas de desenho e me marca lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz de ver que você aprendeu a desenhar comigo, então aprendeu alguma técnica diferente aqui por esse e-book, por essas aulas. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa na tua jornada e caso você não tenha baixado o e-book, o link vai estar aqui na descrição dessa aula, ele é inteiramente gratuito, tá? Você pode baixar ele, usar e abusar do conteúdo que tem lá. Faça essas etapas, faça essa atividade, esse treino de repetir, de montar o seu Tibi a partir desse método várias vezes para que você ganhe domínio com o passar do tempo.
E finalizado o Tibia, encerramos essa aula. Espero que eu tenha contribuído com a tua jornada, espero que eu tenha te ensinado alguma coisa, espero que você consiga implementar as técnicas, os passos que eu te ensinei aqui nos teus desenhos, aplicar e melhorar os teus desenhos com essas técnicas. E lembrando, se você ainda não baixou esse e-book, você pode acessar o link que está na descrição desse vídeo para baixar o e-book inteiramente grátis. E eu também aproveito a oportunidade para convidar você a conhecer meu treinamento completo chamado Como Desenhar Tibis. É um curso que eu fiz reunindo várias técnicas, vários conceitos que eu aprendi ao longo do tempo desenhando tibis para diversos tipos de projetos e que eu tenho certeza que vão te ajudar a melhorar a tua técnica de desenho ainda mais. Então, se você tem interesse em saber mais informações sobre esse treinamento, o link vai estar aqui na descrição dessa aula, beleza? Te vejo numa próxima oportunidade. Tchau!